A atitude heróica da garçonete ao ajudar o milionário em cadeira de roda resulta em sua demissão. Era uma noite de gala no coração de São Paulo, onde a luz das estrelas se misturava ao brilho dos lustres chandeliers e o murmúrio da elite ecoava entre brindes de champanhe. Júlia, garçonete do prestigiado restaurante Degustar, sentia seu coração acelerar. O cheiro de comida sofisticada e perfume exorbitante tinha seu próprio enredo de luxos e segredos. Mas por trás da elegância, a realidade era outra. Ela, uma jovem de origem simples, sempre sonhara em fazer algo grande. E aquela era sua chance de mostrar sua ética de trabalho feroz. De repente, um burburinho tomou conta da festa. A entrada do milionário David, um homem de sorriso cativante, mas que se movia em uma cadeira de rodas, fez com que todos parassem para olhar. As conversas diminuíram e, por um instante, o mundo pareceu girar em torno dele. Mas Júlia percebia algo a mais. Por trás daquele sorriso perfeito, havia, então, um incidente inesperado nublou a festa. O estourar de um balão, um grito, e tudo parecia um pesadelo. Uma sombra se projetou, e Júlia viu uma figura correndo em direção a David, que estava vulnerável em sua cadeira. Sem pensar, ela se lançou na frente dele. Véi! A tensão cortava o ar. Era como se o tempo tivesse parado. Ela sentiu seu coração pulsar. O desejo de protegê-lo a consumia. Um golpe forte, e a reação foi instantânea. Ele tinha sido protegido. A cena se desfez em murmúrios e olhares de horror. Enquanto mencionavam a demissão dela, sussurros de reprovação a cercavam. Mas Júlia não se importava. A compaixão era mais forte do que qualquer emprego. Toda a ostentação não podia apagar a verdade que ela havia visto em David, e se sentia viva por dentro. Após a gala, o desespero de Júlia aumentou. Sem emprego, sem referente às suas aspirações. Mas uma mensagem de David chegou. Ele a procurou um convite. Os olhos dela brilharam, mas uma nuvem de incerteza pairou. O que mais ela descobriria sobre aquele homem, que mesmo em meio ao luxo, parecia tão solitário? Ela se perguntou até onde iria por alguém que parecia carregar o peso do mundo em suas costas, e que, por outro lado, era um símbolo daquela elite que tanto a oprimia. O que David revelaria sobre si e sobre suas próprias inseguranças e segredos obscuros? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Tadoro Ko, o que ele queria. Um convite? Deixou de lado todas as incertezas e decidiu se encontrar com ele. O encontro estava marcado para o dia seguinte, na mesma praça onde David costumava sentar-se para escapar do tumulto da sua vida. Era um lugar de paz, mas também de segredos. Quando Júlia chegou, o céu estava claro, mas seu coração estava um turbilhão.
Ela avistou David, e ele parecia mais vulnerável do que nunca. O sorriso que ela admirava havia sumido. Ele parecia prestes a contar algo pesado. Sentou-se à sua frente e a tensão era palpável. Júlia, eu preciso ser honesto com você, começou David, sua voz trêmula. Tudo isso, essa gala, esses sorrisos, é só uma fachada. Ele parou, respirou fundo e olhou nos olhos dela. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Júlia engoliu seco. O que ele estava dizendo? Havia algo em sua expressão que a deixava inquieta. Do que você está falando, David? Ele hesitou. E quando finalmente começou a contar sua verdade, a voz dele falhou um pouco. Eu não sou um milionário real. Meu dinheiro vem de um esquema que eu ajudei a criar. Aquelas palavras foram como um soco na barriga de Júlia. O glamour, as festas, tudo agora parecia uma grande mentira. Esquema? Que tipo de esquema? A incredulidade era evidente, mas ela precisava saber. E então ele revelou. Um golpe financeiro complexo. Movimentações de dinheiro que envolviam lavagem e fraudes. Os olhos dela se arregalaram. O homem que ela achava que a entenderia tinha construído uma vida em cima de mentiras. Tenho um grupo que me apoia, Júlia. Estamos metidos em algo perigoso e eu não vejo saída. E não quero te envolver nisso. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Ela percebeu o peso da confissão dele. Enquanto a raiva subia, Júlia não sabia o que sentir. Ela se importava com ele, mas como confiar em alguém que havia se construído sobre tantas mentiras? E se isso tudo acabar mal? E se você for preso? E se você não for quem eu pensei que fosse? Sua voz tremia, e um nó se formou em sua garganta. Lágrimas quase escaparam, mas ela lutou para se manter firme. Eu sei que é difícil, mas eu poderia mudar. Posso sair disso, só preciso de um tempo. Júlia, minha vida não é o que parece. Eu estou disposto a deixar tudo isso para trás se você quiser. Ele estava visivelmente angustiado. E dar o braço a torcer assim não era fácil para ele. Mas ao mesmo tempo, ela não sabia se conseguia acreditar nele. Que futuro eles teriam? O mundo dela estava repleto de incertezas. Os rostos da elite, todos parecendo tão distantes agora. Então, como se a vida estivesse tirando algo dela, um grito cortou o ar. Júlia se virou e viu uma figura familiar. Era Marta, sua antiga colega de trabalho, com um olhar de pânico. Júlia, você precisa vir rápido. A festa, aconteceu algo horrível com o David. Os olhos de Júlia enrolaram no horror. O que aconteceu? O coração dela disparou e uma onda de pavor a invadiu. Marta, o que você está dizendo? E a resposta dela congelou tudo. Ele foi sequestrado bem na frente de todo mundo. Um frio percorreu a espinha de Júlia. O que estava acontecendo? O que David realmente escondia? E mais importante, quem o tinha levado? Tudo estava desmoronando. E naquela fração de segundo, ela se viu em um turbilhão de emoções, quando a vida de um homem que ela mal conhecia se entrelaçava com a sua de forma explosiva. O que David revelaria agora, se ele estivesse realmente em perigo? E até onde Júlia iria para salvar alguém que se revelou um completo desconhecido? As dúvidas assombravam seu coração,
enquanto a escuridão se aproximava. O coração de Júlia quase parou quando Marta lhe trouxe a notícia. O mundo parecia desmoronar em torno dela, e aquele momento, que deveria ser de alívio e descoberta, se transformou em um pesadelo. A imagem de David, sentado à sua frente com aquele sorriso cativante, agora parecia distante e irreais. O que você quis dizer com sequestrado? Como isso é possível? Ele foi levado por uns caras. Estava todo mundo assistindo. Shhh. João, o segurança, tentou intervir, mas não teve chance. Marta respirava rápido, o medo estampado em seu rosto. Júlia, você precisa ajudar. Você é a única que pode. Júlia engoliu em seco. O desespero a invadiu com uma intensidade que a fez tremer. Ela não conhecia a fundo a vida de David, mas essa nova revelação a deixou em choque. Aquele homem que parecia tão maravilhoso, tão humano, estava envolvido em tudo isso? E se ele estivesse em perigo real? Marta, precisamos encontrá-lo agora. Onde estão os seguranças? O que podemos fazer? Eu não sei. Todos estão em pânico. Eles levaram ele para uma limusine preta. O suor escorria pela testa de Marta, que estava estacionada do lado de fora. Volta e meia o som de ônibus, pai e mãe da Elite, é tudo muito estranho. Precisamos agir rápido. Sem pensar duas vezes, Júlia começou a correr. O chão parecia gelado sob seus pés, mas sua adrenalina a impulsionava. A cidade, antes cheia de luz e glamour, agora parecia uma armadilha escura. A ideia de David em perigo ecoava na sua mente, e cada batida do coração parecia uma súplica. Quando chegaram ao estacionamento, o silêncio era sufocante. Júlia olhou em volta, esperando que o caos não fosse real. As sombras se expandiam, e tudo estava tão calmo que parecia um presságio. Então, de repente, um grito ecoou. Ela e Marta se viraram. Era um grupo de pessoas que se aproximava, seus rostos cobertos por máscaras. "Saiam da frente!" Um deles gritou, a voz distorcida. "Não estamos aqui para brincar." Júlia engoliu em seco. Não era apenas um sequestro. Era uma emboscada. "Marta, precisamos nos esconder!" Elas correram para trás de um carro, o coração na garganta, a adrenalina bombeando nas veias. "Eu não posso ficar parada. David precisa de mim!" Júlia sussurrou, com a coragem crescendo dentro dela. Assim que se esgueiraram para o lado, mais uma vez o mundo parecia despedaçar. As pessoas nas máscaras estavam discutindo furiosamente, e ela pôde ouvir palavras que a deixaram paralisada. "O dinheiro, ou ele acaba aqui!" Com o estômago embrulhado, Júlia percebeu que a conexão emocional que sentia por David se tornava um laço tentador, mas também perigoso. O que mais ele escondia? Por que essas pessoas estavam tão enfurecidas com ele? Não só o milionário em cadeira de rodas estava envolvendo-a em uma teia de mentiras, mas agora havia algo muito maior em jogo. "Júlia, podemos ir. Devemos avisar a polícia." Marta tremia, mas Júlia, com a determinação fervendo, sussurrou. "Não. Não antes de saber. Eu preciso entender. E eu vou salvar ele." Então, um clarão de luz surgiu e um carro com uma sirene alta cortou a escuridão. Era a polícia. Mas antes que Júlia e Marta pudessem se mover, as figuras mascaradas se dispersaram. O que era isso?
A fuga rápida delas apenas deixou uma pergunta na mente de Júlia. Quem eram aqueles homens? E se tudo fosse apenas uma parte de um jogo muito maior? Elas se viraram para ver David, mais uma vez preso em sua cadeira de rodas, mas agora sob a vigilância de policiais. A sensação se agravava. Um nó na garganta que parecia não passar. O que realmente estava acontecendo? Porque, mesmo com as luzes da polícia piscando, a sensação de que um segredo devastador estava prestes a ser revelado pairava no ar. E a verdadeira natureza de David estava prestes a despontar. O coração de Júlia quase parou quando Marta trouxe a notícia. O mundo parecia desmoronar em torno dela, e aquele momento que deveria ser de alívio e descoberta se transformou em um pesadelo. A imagem de David, sentado à sua frente com aquele sorriso cativante, agora parecia distante e irreal. O que você quis dizer com sequestrado? Como isso é possível? Ele foi levado por uns caras. Estava todo mundo assistindo. O segurança tentou intervir, mas não teve chance. Marta respirava rápido, o medo estampado em seu rosto. Júlia, você precisa ajudar. Você é a única que pode. Júlia engoliu em seco. O desespero a invadiu com uma intensidade que a fez tremer. Ela não conhecia a fundo a vida de David, mas essa nova revelação a deixou em choque. Aquele homem, que parecia tão maravilhoso, tão humano, estava envolvido em tudo isso? E se ele estivesse em perigo real? Marta, precisamos encontrá-lo agora. Onde estão os seguranças? O que podemos fazer? Eu não sei. Todos estão em pânico. Eles levaram ele para uma limusine preta. O suor escorria pela testa de Marta, aquela que estava estacionada do lado de fora. Precisamos agir rápido. Sem pensar duas vezes, Júlia começou a correr. O chão parecia gelado sob seus pés, mas sua adrenalina a puxava adiante. A cidade, antes cheia de luz e glamour, agora parecia uma armadilha escura. A ideia de David em perigo ecoava na sua mente, e cada batida do coração parecia uma súplica. Quando chegaram ao estacionamento, o silêncio era sufocante. Júlia olhou em volta, esperando que o caos não fosse real. As sombras se expandiam, e tudo estava tão calmo que parecia um presságio. Então, de repente, um grito ecoou. Ela e Marta se viraram. Era um grupo de pessoas que se aproximava, seus rostos cobertos por máscaras. Saiam da frente! Um deles gritou, a voz distorcida. Não estamos aqui para brincar. Júlia engoliu em seco. Não era apenas um sequestro. Era uma emboscada. Marta, precisamos nos esconder. Elas correram para trás de um carro, o coração na garganta. A adrenalina bombeando nas veias. Eu não posso ficar parada. David precisa de mim. Júlia sussurrou, com a coragem crescendo dentro dela. Assim que se esgueiraram para o lado, mais uma vez o mundo parecia despedaçar. As pessoas nas máscaras estavam discutindo furiosamente, e ela pôde ouvir palavras que a deixaram paralisada. O dinheiro. Ou ele acaba aqui. Um frio percorreu a espinha de Júlia. O que estava acontecendo? Os pensamentos correram. Por que David estava abaixo de tanta pressão? E aí, sem aviso, uma figura no meio do embate. Uma mulher com um olhar que Júlia reconhecia. Com um movimento rápido e inesperado, alguém a puxou da escuridão. Júlia! A mulher gritou, revelando o rosto. Era a própria mãe de David, Ana. Vá embora! Eles não te deixaram entrar nessa!
Os olhos de Júlia se arregalaram. Ana, ela nunca soube que David tinha uma conexão tão próxima com alguém desse lado. Mas o choque se transformou em confusão quando a mulher continuou. Ele mentiu para nós todos. Não apenas sobre o dinheiro, mas sobre toda a sua vida. E ele está metido em algo muito mais profundo do que você pode imaginar. A raiva e a traição a fizeram hesitar. Como assim? O que David escondeu? Ele foi um informante para a polícia. Tudo isso é uma armadilha. Estão tentando pegar o grupo dele de uma vez. E ele sabia que isso aconteceria. Ele te envolveu por um motivo. Júlia sentiu o mundo girar. Cada palavra de Ana era como um punhal. David, a pessoa que havia visto como um herói, estava no centro de uma forte confusão. O que mais ele estava escondendo? A conexão que sentia agora parecia implícita em mentiras. Então o clarão de luz surgiu, e um carro com uma sirene alta cortou a escuridão. Era a polícia. Mas antes que Júlia pudesse raciocinar, as figuras mascaradas se dispersaram. O aperto no peito se intensificou, o desespero tomando conta. Que era isso? A fuga rápida delas apenas deixou uma pergunta na mente de Júlia. Quem eram aqueles homens? Que jogo David realmente estava jogando? No centro do caos, a única certeza que tinha era que o laço que sentia por David agora carregava um peso insuportável de incertezas. Enquanto a cena se desenrolava, a revelação de Ana pairava no ar. O que mais será que ela ainda não sabia? E até onde a verdade sobre David poderia levá-la? O coração de Júlia quase parou quando Marta trouxe a notícia. O mundo parecia desmoronar em torno dela. E aquele momento, que deveria ser de alívio e descoberta, se transformou em um pesadelo. A imagem de David, sentado à sua frente com aquele sorriso cativante, agora parecia distante e irreal. O que você quis dizer com sequestrado? Como isso é possível? Ele foi levado por uns caras. Estava todo mundo. O segurança tentou intervir, mas não teve chance. Marta respirava rápido, o medo estampado em seu rosto. Júlia, você precisa ajudar. Você é a única que pode. Júlia engoliu em seco. O desespero a invadiu com uma intensidade que a fez tremer. Ela não conhecia a fundo a vida de David, mas essa nova revelação a deixou em choque. Aquele homem, que parecia tão maravilhoso, tão humano, estava envolvido em tudo isso? E se ele estivesse em perigo real? Marta, precisamos encontrá-lo agora. Onde estão os seguranças? O que podemos fazer? Eu não sei. Todos estão em pânico. Eles levaram ele para uma limusine preta. O suor escorria pela testa de Marta. Aquela que estava estacionada do lado de fora. Precisamos agir rápido. Sem pensar duas vezes, Júlia começou a correr. O chão parecia gelado sob seus pés, mas sua adrenalina a puxava adiante. A cidade, antes cheia de luz e glamour, agora parecia uma armadilha escura. A ideia de David em perigo ecoava na sua mente, e cada batida do coração parecia uma súplica. Quando chegaram ao estacionamento, o silêncio era sufocante. Júlia olhou em volta, esperando que o caos não fosse real. As sombras se expandiam, e tudo estava tão calmo que parecia um presságio. Então, de repente, um grito ecoou. Ela e Marta se viraram. Era um grupo de pessoas que se aproximava, seus rostos cobertos por máscaras. Saiam da frente! Um deles gritou, a voz distorcida. Não estamos aqui para brincar. Júlia engoliu em seco.
Não era apenas um sequestro, era uma emboscada. Marta, precisamos nos esconder. Elas correram para trás de um carro, o coração na garganta, a adrenalina bombeando nas veias. Eu não posso ficar parada. David precisa de mim. Júlia sussurrou, com a coragem crescendo dentro dela. Assim que se esgueiraram para o lado, mais uma vez o mundo parecia despedaçar. As pessoas das máscaras estavam discutindo furiosamente, e ela pôde ouvir palavras que a deixaram paralisada. O dinheiro, ou ele acaba aqui. Um frio percorreu a espinha de Júlia. O que estava acontecendo? Os pensamentos correram, porque David estava abaixo de tanta pressão. E aí, sem aviso, uma figura no meio do embate, uma mulher com um olhar que Júlia reconhecia. Com um movimento rápido e inesperado, alguém a puxou da escuridão. Júlia, a mulher gritou, revelando o rosto. Era a própria mãe de Davi. Ana, vá embora. Eles não te deixaram entrar nessa. Os olhos de Júlia se arregalaram. Ana? Ela nunca soube que Davi tinha uma conexão tão próxima com alguém desse lado. Mas o choque se transformou em confusão quando a mulher continuou. Ele mentiu para nós todos, não apenas sobre o dinheiro, mas sobre toda a sua vida. E ele está metido em algo muito mais profundo do que você pode imaginar. A raiva e a traição a fizeram hesitar. Como assim? O que Davi escondeu? Ele foi um informante da polícia. Tudo isso é uma armadilha. Estão tentando pegar o grupo dele de uma vez. E ele sabia que isso aconteceria. Ele te envolveu por um motivo. Júlia sentiu o mundo girar. Cada palavra de Ana era como um punhal. Davi, a pessoa que havia visto como um herói, estava no centro de uma forte confusão. O que mais ele estava escondendo? A conexão que sentia agora parecia implícita em mentiras. Então, um clarão de luz surgiu, e um carro com uma sirene alta cortou a escuridão. Era a polícia. Mas antes que Júlia pudesse raciocinar, as figuras mascaradas se dispersaram. O aperto no peito se intensificou, o desespero tomando conta. O que era isso? A fuga rápida delas apenas deixou uma pergunta na mente de Júlia. Quem eram aqueles homens? Que jogo David realmente estava jogando? No centro do caos, a única certeza que tinha era que o laço que sentia por David agora carregava um peso insuportável de incertezas. Enquanto a cena se desenrolava, a revelação de Ana pairava no ar. O que mais será que ela ainda não sabia? E até onde a verdade sobre David poderia levá-la? O coração de Júlia quase parou quando Marta trouxe a notícia. O mundo parecia desmoronar em torno dela, e aquele momento que deveria ser de alívio e descoberta se transformou em um pesadelo. A imagem de David, sentado à sua frente com aquele sorriso cativante, agora parecia distante e irreal. O que você quis dizer com sequestrado? Como isso é possível? Ele foi levado por uns caras. Estava todo mundo assistindo. O segurança tentou intervir, mas não teve chance. Marta respirava rápido, o medo estampado em seu rosto. Júlia, você precisa ajudar. Você é a única que pode. Júlia engoliu em seco. O desespero a invadiu com uma intensidade que a fez tremer. Ela não conhecia a fundo a vida de David, mas essa nova revelação a deixou em choque. Aquele homem que parecia tão maravilhoso, tão humano, estava envolvido em tudo isso? E se ele estivesse em perigo real? Marta, precisamos encontrá-lo agora. Onde estão os seguranças?
O que podemos fazer? Eu não sei. Todos estão em pânico. Eles levaram ele para uma limusine preta. O suor escorria pela testa de Marta. Aquela que estava estacionada do lado de fora. Precisamos agir rápido. Sem pensar duas vezes, Júlia começou a correr. O chão parecia gelado sob seus pés, mas sua adrenalina a puxava adiante. A cidade, antes cheia de luz e glamour, agora parecia uma armadilha escura. A ideia de David em perigo ecoava na sua mente, e cada batida do coração parecia uma súplica. Quando chegaram ao estacionamento, o silêncio era sufocante. Júlia olhou em volta, esperando que o caos não fosse real. As sombras se expandiam, e tudo estava tão calmo que parecia um presságio. Então, de repente, um grito ecoou. Ela e Marta se viraram. Era um grupo de pessoas que se aproximava, seus rostos cobertos por máscaras. "Saiam da frente!" Um deles gritou, a voz distorcida. "Não estamos aqui para brincar." Júlia engoliu em seco. Não era apenas um sequestro. Era uma emboscada. "Marta, precisamos nos esconder." Elas correram para trás de um carro, o coração na garganta, a adrenalina bombeando nas veias. "Eu não posso ficar parada. David precisa de mim." Júlia sussurrou, com a coragem crescendo dentro dela. Assim que se esgueiraram para o lado, mais uma vez o mundo parecia despedaçar. As pessoas nas máscaras estavam discutindo furiosamente, e ela pôde ouvir palavras que a deixaram paralisada. "O dinheiro, ou ele acaba aqui." Um frio percorreu a espinha de Júlia. O que estava acontecendo? Os pensamentos correram. Por que David estava abaixo de tanta pressão? Então, sem aviso, uma figura no meio do embate começou a se destacar. Era uma mulher com um olhar que Júlia reconhecia. Com um movimento rápido e inesperado, alguém a puxou da escuridão. "Júlia!" a mulher gritou, revelando o rosto. Era Ana, a mãe de David. "Vá embora! Eles não te deixaram entrar nessa." Os olhos de Júlia se arregalaram. Ana? Ela nunca soube que David tinha uma conexão tão próxima com alguém desse lado. Mas o choque se transformou em confusão quando a mulher continuou. "Ele mentiu para nós todos. Não apenas sobre o dinheiro, mas sobre toda a sua vida. E ele está metido em algo muito mais profundo do que você pode imaginar." A raiva e a traição a fizeram hesitar. Como assim? O que David escondeu? Ele foi um informante para a polícia. Isso tudo é uma armadilha. Estão tentando pegar o grupo dele de uma vez. E ele sabia que isso aconteceria. Ele te envolveu por um motivo. Você é peça-chave para eles. Ana falou com urgência, seus olhos cheios de desespero. Júlia sentiu o mundo girar. Cada palavra de Ana era como um punhal. David, a pessoa que havia visto como um herói, estava no centro de uma forte confusão. O que mais ele estava escondendo? A conexão que sentia agora parecia implícita em mentiras. E então, em meio à confusão, tudo aconteceu de repente. Um barulho ensurdecedor cortou a cena. Explosões ecoaram na cidade, e uma das limusines pretas do lado de fora do estacionamento foi arremessada para o alto em uma nuvem de fumaça. Os gritos e a correria tomaram conta.
O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Júlia e Marta assistiram em choque, sem saber o que fazer. Ana se virou para elas, gritando: "Vocês precisam sair daqui, agora!" Mas antes que pudessem se mover, várias sombras passaram pelas explosões, e uma figura conhecida surgiu no meio da fumaça. Era David, mas algo estava horrivelmente errado. Ele estava sujo de sangue. Eu preciso que você confie em mim, agora mais do que nunca. Júlia sentiu um nó na garganta. Em meio ao desespero, as perguntas a atormentavam. Quem era aquele homem? O que ele havia feito? E mais importante, por que ele havia mentido? Quando ela olhou para seu rosto, viu algo que a deixou paralisada. Algo que fez seu coração acelerar e a mente entrar em colapso. Ao lado de David, uma pessoa com uma máscara semelhante à dos sequestradores olhou para ela diretamente. A verdade começou a desmoronar em sua mente, e o último fio de confiança em David começou a romper. Ela precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. E mais, até onde David chegaria para manter seus segredos escondidos. As perguntas pulsavam em sua mente enquanto a fumaça fechava o cenário. Um futuro incerto se desenrolando diante dela. O coração de Júlia quase parou quando Marta trouxe a notícia. O mundo parecia desmoronar em torno dela, e aquele momento, que deveria ser de alívio e descobo, a imagem de David, sentado à sua frente com aquele sorriso cativante, se parecia distante e irreal. O que você quis dizer com sequestrado? Como isso é possível? Ele foi levado por uns caras. Todo mundo viu. O segurança tentou intervir, mas não teve chance. Marta falava rápido, seu rosto estava pálido de medo. Júlia, você precisa ajudar. Você é a única que pode. Júlia engoliu em seco. O desespero a invadiu com uma intensidade que a fez tremer. Ela não conhecia bem a vida de David, mas essa nova revelação a deixou em choque. Aquele homem, que parecia tão maravilhoso, tão humano, estava metido em tudo isso? E se ele estivesse em perigo real? Marta, precisamos encontrá-lo agora. Onde estão os seguranças? O que podemos fazer? Eu não sei, todo mundo está em pânico. Eles levaram ele para uma limusine preta. O suor escorria pela testa de Marta. Precisamos agir rápido. Sem pensar duas vezes, Júlia começou a correr. O chão parecia gelado sob os pés. A cidade, antes cheia de luz e glamour, agora parecia uma armadilha escura. A ideia de David em perigo ecoava em sua mente. E cada batida do coração era como um grito. Quando chegaram ao estacionamento, o silêncio era sufocante. Júlia olhou em volta, esperando que o caos não fosse real. As sombras se expandiam, e tudo parecia um presságio. Então, um grito cortou o ar. Ela e Marta se viraram. Era um grupo de pessoas com os rostos cobertos por máscaras. "Saiam da frente!" Um deles gritou, a voz distorcida. "Não estamos aqui para brincar." Júlia engoliu em seco. Não era apenas um sequestro. Era uma emboscada. "Marta, precisamos nos esconder." Elas correram para trás de um carro, o coração na garganta, adrenalina a mil. "Eu não posso ficar parada. David precisa de mim." Júlia sussurrou, a coragem crescendo dentro dela. Assim que se esgueiraram, as sombras estavam debatendo furiosamente. "O dinheiro, ou ele acaba aqui." Ela ouviu um deles dizer.
Um frio percorreu a espinha de Júlia. O que estava acontecendo? Por que David estava sendo ameaçado? Então, sem aviso, uma figura saiu da fumaça. Uma mulher com um olhar que Júlia reconhecia. E antes que pudesse entender, alguém a puxou. Júlia! A mulher gritou. Era Ana, a mãe de David. Vá embora. Eles não te deixaram entrar nessa. Os olhos de Júlia se arregalaram. Ana? Ela nunca soube que David tinha uma conexão tão próxima com alguém desse lado. Mas antes que pudesse processar, Ana continuou. Ele mentiu para todos nós, não apenas sobre o dinheiro, mas sobre toda a sua vida. E ele está metido em algo muito maior do que você pode imaginar. A raiva e a traição lhe deram um nó no estômago. Como assim? Que David escondeu? Ele foi o informante para a polícia. Todo esse drama é uma armadilha. Estão tentando pegar o grupo dele, e ele sabia que isso iria acontecer. Ele te envolveu por um motivo, você é a chave para eles. Os olhos de Júlia se encheram de choque. A verdade de David, que até então parecia tão nobre, agora estava repleta de mentiras. Um desespero avassalador a dominava. Enquanto tentava processar tudo, a cena ao redor começou a se acelerar como um filme em alta velocidade. Então, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão ecoou na cidade, e uma das limusines foi arremessada pelo ar, seguida por uma nuvem de fumaça. Os gritos e o caos se espalharam como fogo em palha seca. Júlia e Marta ficaram paralisadas, sem saber o que fazer, enquanto Ana gritava: "Vocês precisam sair daqui, agora!" Mas antes que pudessem reagir, uma sombra se ergueu na fumaça. Era David, mas ele estava diferente. Seu olhar estava wild, os olhos arregalados de terror. Sangue escorria de um corte na testa. "Júlia, eu preciso que você confie em mim, agora mais do que nunca." Imagem de um herói se desfazia diante dela, revelando um homem que estava perdendo o controle. Uma dor cortante tomou conta, e ao lado de David, uma figura conhecida. Outra pessoa que usava uma máscara, mas errada para ele. A luz refletiu em algo que segurava uma arma. Júlia hesitou. Os acontecimentos se desenrolavam em câmera lenta. "David, quem é essa pessoa? O que está acontecendo?" Ele não tinha tempo para responder. A figura na máscara olhou para ela, e a verdade veio à tona como uma tempestade. "Você é a única que pode salvá-lo, mas isso requer um sacrifício. Você precisa escolher, Júlia. Ele ou você." A realidade do que estava em jogo começou a bater. Até onde David estava envolvido. E o que mais estava prestes a ser revelado. Enquanto tudo desmoronava, Júlia sentiu um nó na garganta e o mundo parecia girar. A única certeza era que, ao escolher, cada um deles poderia perder tudo. O que seria decisivo naquele instante? Ela olhou para David e para a figura mascarada. Uma escolha terrível se formando em sua mente. O coração de Júlia quase parou quando Marta trouxe a notícia. O mundo parecia desmoronar em torno dela. E aquele momento, que deveria ser de alívio e descoberta, se transformou em um pesadelo. A imagem de David, sentado à sua frente, com aquele sorriso cativante,
agora parecia distante e irreal. O que você quis dizer com sequestrado? Como isso é possível? Ele foi levado por uns caras. Todo mundo viu. O segurança tentou intervir, mas não teve chance. Marta falava rápido. Seu rosto estava pálido de medo. Júlia, você precisa ajudar. Você é a única que pode. Júlia engoliu em seco. O desespero a invadiu com uma intensidade que a fez tremer. Ela não conhecia bem a vida de David, mas essa nova revelação a deixou em choque. Aquele homem que parecia tão maravilhoso, tão humano, estava metido em tudo isso? E se ele estivesse em perigo real? Marta, precisamos encontrá-lo agora. Onde estão os seguranças? O que podemos fazer? Eu não sei. Todo mundo está em pânico. Eles levaram ele para uma limusine preta. O suor escorria pela testa de Marta. Precisamos agir rápido. Sem pensar duas vezes, Júlia começou a correr. O chão parecia gelado sob os pés. A cidade, antes cheia de luz e glamour, agora parecia uma armadilha escura. A ideia de David em perigo ecoava em sua mente, e cada batida do coração era como um grito. Quando chegaram ao estacionamento, o silêncio era sufocante. Júlia olhou em volta, esperando que o caos não fosse real. As sombras se expandiam, e tudo parecia um presságio. Então, um grito cortou o ar. Ela e Marta se viraram. Era um grupo de pessoas com os rostos cobertos por máscaras. Saiam da frente! Um deles gritou, a voz distorcida. Não estamos aqui para brincar! Júlia engoliu em seco. Não era apenas um sequestro. Era uma emboscada. Marta, precisamos nos esconder! Elas correram para trás de um carro, o coração na garganta, adrenalina a mil. Eu não posso ficar parada. David precisa de mim. Júlia sussurrou, a coragem crescendo dentro dela. Assim que se esgueiraram, as sombras estavam debatendo furiosamente. O dinheiro, ou ele acaba aqui. Ela ouviu um deles dizer. Um frio percorreu a espinha de Júlia. O que estava acontecendo? Por que David estava sendo ameaçado? Então, sem aviso, uma figura saiu da fumaça. Uma mulher com um olhar que Júlia reconhecia. E antes que pudesse entender, alguém a puxou. Júlia! A mulher gritou. Era Ana, a mãe de David. Vá embora! Eles não te deixaram entrar nessa. Os olhos de Júlia se arregalaram. Ana, ela nunca soube que David tinha uma conexão tão próxima com alguém desse lado. Mas antes que pudesse processar, Ana continuou. Ele mentiu para todos nós, não apenas sobre o dinheiro, mas sobre toda a sua vida. E ele está metido em algo muito maior do que você pode imaginar. A raiva e a traição lhe deram um nó no estômago. Como assim? O que David escondeu? Ele foi um informante. Para a polícia, todo esse drama é uma armadilha. Estão tentando pegar o grupo dele. E ele sabia que isso iria acontecer. Ele te envolveu por um motivo. Você é a chave para eles. Os olhos de Júlia se encheram de choque. A verdade de David, que até então parecia tão nobre, agora estava repleta de mentira. Um desespero avassalador a dominava. Ela estava prestes a perguntar mais quando um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão ecoou e uma das limusines foi arremessada, seguida por uma nuvem de fumaça. Júlia e Marta ficaram paralisadas, sem saber o que fazer, enquanto Ana gritava: Vocês precisam sair daqui, agora!
Mas antes que pudessem reagir, uma sombra se ergueu na fumaça. Era David, mas ele estava diferente. Sangue escorria de um corte na testa. Julia, eu preciso que você confie em mim. Agora mais do que nunca. Os olhos dele estavam arregalados e uma expressão de desespero estampava seu rosto. Julia hesitou. Uma dor cortante tomou conta, e ao lado de David, uma figura conhecida. Uma outra pessoa, com uma máscara, segurando algo que brilhou sob as luzes da cidade. Era uma arma. David! Ela gritou, correndo na direção dele. Mas antes que pudesse alcançar, a figura mascarada levantou a mão e atirou. O som ecoou e até o tempo pareceu parar. Julia gritou, mas não era só por medo. Ela viu o que aconteceu. Uma bala atingiu David. Mas o que ocorreu em seguida a pegou totalmente desprevenida. A figura mascarada removeu a máscara, revelando um rosto que Julia jamais esperaria ver. Era João, o segurança da festa, com um sorriso de triunfo. Você achou que poderia fugir de tudo isso. David, a polícia sabia de tudo. E eu sou seu maior pesadelo. A realidade desabou como um castelo de cartas. O que David tinha feito? Quem ele realmente era? Julia se sentiu fraca, o chão sob seus pés começando a tremer. João, o que você está fazendo? Ele precisava de ajuda. Ajuda? Você ainda não entendeu, garota. David foi um traidor desde o começo. E neste momento, a verdade começou a ficar clara. Tudo ao redor parecia um quebra-cabeça do qual Julia não tinha as peças. Mas antes que pudesse processar tudo, o caos tomou conta novamente. A polícia chegou, sirenes gritando, cercando tudo. Julia estava em meio à confusão, sem saber em quem confiar. David, agora no chão, e João, preparado para dar uma nova facada. Ela precisava decidir em quem acreditar. E o que mais estava escondido nas sombras daquela noite? A tensão pairava no ar. E apenas uma coisa era certa. Tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. O coração de Julia quase parou quando Marta trouxe a notícia. O mundo parecia desmoronar em torno dela, e aquele momento que deveria ser de alívio e descoberta se transformou em um pesadelo. A imagem de David, sentado à sua frente com aquele sorriso cativante, agora parecia distante e real. O que você quis dizer com sequestrado? Como isso é possível? Ele foi levado por uns caras. Todo mundo viu. O segurança tentou intervir, mas não teve chance. Marta falava rápido. Seu rosto estava pálido de medo. Julia, você precisa ajudar. Você é a única que pode. Julia engoliu em seco. O desespero a invadiu com uma intensidade que a fez tremer. Ela não conhecia bem a vida de David, mas essa nova revelação a deixou em choque. Aquele homem que parecia tão maravilhoso, tão humano, estava metido em tudo isso? E se ele estivesse em perigo real? Marta, precisamos encontrá-lo agora. Onde estão os seguranças? O que podemos fazer? Eu não sei. Todo mundo está em pânico. Eles levaram ele para uma limusine preta. O suor escorria pela testa de Marta. Precisamos agir rápido. Sem pensar duas vezes, Julia começou a correr. O chão parecia gelado sob os pés. A cidade, antes cheia de luz e glamour,
agora parecia uma armadilha escura. A ideia de David em perigo ecoava em sua mente, e cada batida do coração era como um grito. Quando chegaram ao estacionamento, o silêncio era sufocante. Júlia olhou em volta, esperando que o caos não fosse real. As sombras se expandiam, e tudo parecia um presságio. Então, um grito cortou o ar. Ela e Marta se viraram. Era um grupo de pessoas com os rostos cobertos por máscaras. "Saiam da frente!" um deles gritou, a voz distorcida. "Não estamos aqui para brincar." Júlia engoliu em seco. Não era apenas um sequestro, era uma emboscada. "Marta, precisamos nos esconder." Elas correram para trás de um carro, e coração na garganta, adrenalina a mil. "Eu não posso ficar parada." "Dave precisa de mim," Júlia sussurrou, a coragem crescendo dentro dela. Assim que se esgueiraram, as sombras estavam debatendo furiosamente. "O dinheiro ou ele acaba aqui," ela ouviu um deles dizer. Um frio percorreu a espinha de Júlia. O que estava acontecendo? Por que David estava sendo ameaçado? Então, sem aviso, uma figura saiu da fumaça. Uma mulher com um olhar que Júlia reconhecia. E antes que pudesse entender, alguém a puxou. A mulher gritou. Era Ana, a mãe de David. "Vá embora. Eles não te deixaram entrar nessa." Os olhos de Júlia se arregalaram. Ana? Ela nunca soube que David tinha uma conexão tão próxima com alguém desse lado. Mas antes que pudesse processar, Ana continuou. "Ele mentiu para todos nós, não apenas sobre o dinheiro, mas sobre toda a sua vida. E ele está metido em algo muito maior do que você pode imaginar." A raiva e a traição lhe deram um nó no estômago. Como assim? O que David escondeu? Ele foi um informante para a polícia. Todo esse drama é uma armadilha. Estão tentando pegar o grupo dele. E ele sabia que isso iria acontecer. Ele te envolveu por um motivo. Você é a chave para eles. Os olhos de Júlia se encheram de choque. A verdade de David, que até então parecia tão nobre, agora estava repleta de mentiras. Um desespero avassalador a dominava. Enquanto tentava processar tudo, a cena ao redor começou a se acelerar como um filme em alta velocidade. Então um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão ecoou e uma das limusines foi arremessada, seguida por uma nuvem de fumaça. Júlia e Marta ficaram paralisadas, sem saber o que fazer. Enquanto Ana gritava, "Vocês precisam sair daqui, agora!" Mas antes que pudessem reagir, uma sombra se ergueu na fumaça. Era David, mas ele estava diferente. Sangue escorria de um corte na testa. "Júlia, eu preciso que você confie em mim, agora mais do que nunca." Os olhos dele estavam arregalados, e uma expressão de desespero estampava seu rosto. Júlia hesitou. Uma dor cortante tomou conta, e ao lado de David, uma figura conhecida. Uma outra pessoa com uma máscara, segurando algo que brilhou sob as luzes da cidade. Era uma arma. "David!" ela gritou, correndo na direção dele. Mas antes que pudesse alcançar, a figura mascarada levantou a mão e atirou. O som ecoou e até o tempo pareceu parar. Júlia gritou, mas não era só por medo. Ela viu o que aconteceu. Uma bala atingiu David. Mas o que ocorreu em seguida a pegou totalmente desprevenida. A figura mascarada removeu a máscara, revelando um rosto que Júlia jamais esperaria ver. Era João,
o segurança da festa, com um sorriso de triunfo. Você achou que poderia escapar de tudo isso, David? A polícia sabia de tudo. E eu sou seu maior pesadelo. A realidade desabou como um castelo de cartas. O que David tinha feito? Quem ele realmente era? Julia se sentiu fraca, o chão sob seus pés começando a tremer. João, o que você está fazendo? Ele precisava de ajuda. Ajuda? Você ainda não entendeu, garota. David foi um traidor desde o começo. E neste momento, a verdade começou a ficar clara. Tudo ao redor parecia um quebra-cabeça, do qual Julia não tinha as peças. Mas antes que pudesse processar tudo, o caos tomou conta novamente. A polícia chegou, sirenes gritando, cercando tudo. Julia estava em meio à confusão, sem saber em quem confiar. David agora no chão, e João preparado para dar uma nova facada. Era então que, de repente, a verdadeira reviravolta aconteceu. Um homem com um terno escuro e expressão séria se adiantou da multidão, apontando um dedo acusador. Parem! O que está acontecendo aqui é um grande engano. E com isso, ele puxou uma foto do bolso. David é um agente infiltrado da Interpol. Ele está aqui para derrubar uma rede de tráfico humano na cidade. E você, João, está no meio disso. O que? A afirmação reverberou na mente de Julia. As peças começaram a se encaixar. Mas e a mentira de David sobre seu passado? Ele estava trabalhando para o lado certo ou se afundando na corrupção? A gritaria se intensificou, enquanto as verdadeiras intenções de cada um vinham à tona. Agora, além de defender David, Julia precisava descobrir se ele era um herói ou um vilão. E enquanto a confusão aumentava, uma única certeza se formava em sua mente. Todos estavam em risco, inclusive ela mesma. Até onde aquela noite de gala poderia levá-los e o que mais ainda estava por vir? O coração de Julia quase parou quando a revelação de João explodiu no ar. David, um agente infiltrado da Interpol? As palavras saltavam da boca dele como se fossem balas. A primeira reação dela foi de incredulidade. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas ainda assim a verdade teimava em se esconder nas sombras. David, ferido e ofegante, tentou buscar o olhar de Julia. Acredite em mim, eu fiz isso para te proteger. A cada palavra, a dor em seu rosto se intensificava. Julia deu um passo hesitante em direção a ele. As sirenes da polícia estavam cada vez mais altas, ecoando por entre os gritos e o caos ao redor. Ela olhou para João, segurando a arma. Você não entende. Ele estava tentando derrubar uma gangue. Tem mais em jogo do que você pensa, gritou, sua voz fervendo de emoção. Mas João sorriu, como se tivesse tudo sob controle. Nesse momento, o homem de terno escuro, do lado da polícia, se adiantou. Silêncio! João, você precisa se entregar. O que David fez foi arriscado, mas ele está do lado certo. A cena gelou. O embate entre dois mundos. Um lado uma mentira e o outro uma verdade dolorosa. David balançou a cabeça, tentando se manter firme,
mas o sangue escorria de sua testa. Júlia, não acredite neles. Eu só queria te proteger. O desespero na voz dele cortava o coração de Júlia. O amor que ela sentia, agora misturado com um medo avassalador. E se tudo aquilo fosse uma armadilha? As vozes se misturaram e a pressão aumentou. As pessoas estavam em pânico e a tensão se tornava palpável. Júlia sentiu que precisava decidir rapidamente, mas as emoções se reviravam em sua mente. "O que você quer de mim?" ela gritou para João, a coragem crescendo no interior dela. "Você é a ponte para Daniel. Se ele cair, nossa operação acaba e você também." João respondeu com raiva. As palavras oca eram um eco frio que ressoava em sua mente. O que mais Davi havia encoberto? A verdade estava doendo e, no fundo, uma peça ainda não encaixava. Com o coração acelerado, Júlia encarou David, lembrando-se de todos os sorrisos, as promessas não ditas. "Você me prometeu a verdade. Não posso acreditar em você se não me diz tudo." Soluçou, suas mãos tremendo. O olhar de David se suavizou. "Eu amo você, Júlia. Preciso que você confie em mim agora, mais do que nunca." O silêncio envolveu a cena. A multidão em volta observava com esperança e medo. Então, algo estourou. A polícia havia cercado a área e a pressão estava em alta. "Precisamos que todos se afastem." Oh! A voz de um oficial ecoou no ar. Tudo tornou-se uma tempestade de vozes, gritos, sirenes e uma confusão geral. A verdade final pairava no ar, mas antes que Júlia pudesse fazer algo, ela viu a expressão no rosto de David murchar. Coração na boca, ela tomou uma decisão. "Saia, David, vá!" gritou, apressando para a saída. "Eu vou segurar ele." Em um instante, a adrenalina a preenchia. A pressão a empurrava para frente. Um plano se formou em sua mente. O amor a impulsionava, mas agora precisava da responsabilidade. Júlia se virou, encarando João. Uma luz de desafios e escolhas passava entre os dois, como um mini duelo antes do fim. "Você não pode levar mais ninguém. Deixe-o em paz." Os olhos de João brilharam de raiva. A qualquer momento, o próximo movimento poderia ser fatal. E antes que algo ou alguém pudesse mudar o destino deles, a cena se desfez em milhares de faíscas de luz. As sirenes estavam mais próximas, e o dilema se intensificava. As sombras se aproximavam. Mas até que ponto a verdade iria iluminar tudo em meio a tanta escuridão? As últimas palavras de David ficaram ecoando na mente de Júlia, como um mantra. "Confie em mim." Mas seria isso suficiente? O que restaria daquela noite de gala e revelações? O que mais ainda se escondia nas sombras? E agora, meu amigo, aqui está o que eu preciso que você faça. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, porque isso faz toda a diferença. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. E por favor,